O conteúdo que você vai ouvir aqui hoje é provável que algum youtuber já tenha falado, mas se você está nesse vídeo é porque você ainda precisa de uma virada de chave na sua mente no que diz respeito à educação financeira, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E sabe por quê? Porque assim, educação financeira não é opcional, não é uma coisa que você escolhe. Ou você presta atenção nesse tema, ou a vida vai te cobrar lá na frente. O dinheiro não costuma levar desaforo para casa, então em algum momento isso vai se voltar contra você. E você pode até escolher não se importar com isso agora, mas se tem uma coisa que eu te falo em algum momento essa conta vai chegar. A falta de educação financeira, ela é um erro simples. E é tão simples que as pessoas acabam despriorizando esse tema em função de outros. Por quê? A gente dá um jeito, a gente consegue resolver, a gente pensa em uma renda extra para acertar as contas. Quando, na verdade, se você continua ignorando esse tema, você acaba caindo numa armadilha. E é como se fosse uma bola de neve mesmo. É aquela coisa, você ignora a sua situação atual e mais lá na frente você vai ficar se questionando o motivo pelo qual você não pensou em educação financeira antes. Então, quanto antes você conseguir olhar para esse tema com clareza, definir metas para você, o mais rápido você vai conseguir alcançar o sucesso, a sua liberdade financeira e vai começar a ver o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. E aí, uma coisa importante de pensar é que quando a gente fala de educação financeira, a gente não está falando de uma receita mágica. A gente não está falando de algo que você aplica, alguém da sua família aplica e é sempre da mesma maneira. Até porque a situação financeira das pessoas ela é bem diferente. Então, às vezes, algo que funciona para mim pode não funcionar para você ou pode funcionar bem para você e o contrário não. Então, pensar em como olhar para a sua situação financeira de uma maneira fria, porque a gente às vezes, no calor da emoção, na quantidade de dívidas que você enxerga que você está nesse momento, você não consegue ver uma saída. Mas a verdade é que você precisa se organizar e a gente só consegue arrumar a casa quando a gente vê o tamanho da bagunça. Eu vou deixar algumas dicas aqui para você começar e mesmo que você já tenha tentado outras vezes, eu sugiro que você assuma um compromisso com você. E quando eu falo de educação financeira, eu estou falando de algumas coisas aqui. Primeiro, saber o quanto você gasta, gastar de uma maneira eficiente e investir. Essas são as questões que normalmente as pessoas ignoram. Ou elas sabem o quanto elas gastam e ficam preocupadas porque o dinheiro não vai dar até o final do mês, ou elas até têm noção, tentam se organizar, mas no meio do caminho perde o foco, acaba cedendo a algumas pressões de compras impulsivas. Então a gente precisa olhar para o dinheiro, olhar para a situação financeira atual e pensar como eu consigo fazer o dinheiro trabalhar para mim e não ao contrário. A gente não pode ser escravo do dinheiro, a gente tem que fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. E olha só, é muito fácil a gente viver a tentação do agora, né? De comprar sem precisar pensar no que você está fazendo, sem se importar se amanhã você vai ter dinheiro para cobrir suas contas. Às vezes é um impulso que normalmente, se você tivesse em outras condições ou tivesse pensando um pouco melhor, você não teria. Então, o agora, né, o viver as situações no momento, precisa também ter um pouquinho de consciência para que não te gere um ônus lá na frente. Porque, na verdade, se você pensa em investir o seu dinheiro, em fazer o dinheiro trabalhar para você, você dificilmente vai querer ficar gastando com qualquer coisa que aparece. Isso é fato, isso é algo que você vai aprender. E aí aqui eu paro um instante para perguntar para você, onde é que você quer estar daqui a uns 10 anos, 20 anos? E eu não estou falando só da situação financeira, eu estou falando do seu estilo de vida, da sua família, de quanto tempo você quer ter livre para você curtir, para você aproveitar as oportunidades de estar com as pessoas que você gosta. E o dinheiro, ele é um passaporte para essa liberdade, para você conseguir ter um tempo de qualidade com as pessoas que você gosta. E eu não sei qual é o seu objetivo financeiro, eu não sei para que você junta dinheiro hoje, se você junta. Mas a verdade é que as pessoas têm objetivos diferentes. Tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer comprar um apartamento, tem gente que quer aposentar os pais. Então,
Para que você consiga fazer isso, e se esse é o seu caso, você tem que ter planejamento. E aí eu vou fazer você pensar no seguinte: cada decisão financeira, por menor que seja, no hoje, vai te trazer alguma consequência financeira amanhã. Então, toda vez que você comprar alguma coisa, ou que você pensar em comprar alguma coisa, você sempre tem que pensar: isso está me distanciando de onde eu quero chegar financeiramente falando? Isso está deixando mais longe o meu objetivo, que é aposentar minha mãe, que é fazer com que o meu pai não tenha que trabalhar de sol a sol? Se isso estiver atrapalhando o seu objetivo real, então repensa essa compra, repensa esses gastos impulsivos, porque aí, na verdade, o que você faz é ficar mais longe do seu objetivo real. Então, eu sempre anoto, eu criei esse exercício de anotar os meus objetivos financeiros e eu acredito que isso vai ajudar muito a você também. Defina qual é o objetivo do seu dinheiro, para que ele vai servir. Pode ser no médio prazo, pode ser no longo prazo, mas defina, pensa nisso, porque assim você vai pensar em como fazer isso se tornar real. E lembra que eu falei para você que não tem uma receita que é comum a todos? Por mais que a gente fale algumas coisas, por mais que a gente defina algumas estratégias, o que funciona para mim pode não funcionar para você. E uma coisa, uma questão super relevante, eu não estou falando para você deixar de viver o presente. Eu estou falando para você equilibrar tanto o que você tem no presente, as vontades que você tem hoje, quanto as suas aspirações de futuro, porque isso vai fazer diferença. Então, agora que você já definiu o seu objetivo financeiro, você precisa pensar em quanto tempo você vai conseguir realizar. Ah, mas eu não tenho ideia quanto tempo que eu vou conseguir realizar um objetivo de aposentar os meus pais. A gente tem algumas contas que a gente pode aproximar essa expectativa. E a gente consegue também, baseado no estilo de vida, baseado nos seus custos atuais, nos custos atuais dos seus pais, projetar mais ou menos quanto que eles precisarão lá na frente. Ah, mas o meu objetivo é só juntar para fazer uma viagem. Perfeito, tá ótimo. A gente precisa saber qual é o objetivo, quanto que a gente vai precisar, pelo menos uma base para realizar esse objetivo e em quanto tempo você quer ter isso de fato, né? Realizar a sua viagem, quer aposentar os seus pais, quer comprar o seu apartamento. A gente tira um pouco do plano das ideias e a gente começa a escrever, a definir. E aí a gente consegue tornar isso mais claro, mais objetivo, e assim você consegue saber de uma maneira um pouco mais fácil como chegar lá. Ah, mas eu não tenho nada, eu nem sei por onde começar, eu não tenho um centavo hoje. E aí eu vou falar uma coisa importante e para você não esquecer nunca, tá? O tempo vai passar da mesma forma. Se você começar ou não começar, lá na frente a conta vai chegar, tanto das suas inações quanto do que você tem de atitude. Então, por que não começar agora? Por que não tentar organizar as suas ideias para que você consiga trabalhar nos seus objetivos do futuro já agora? Mesmo que seja começando a escrever num papel o que você pretende fazer com o seu dinheiro, ou quanto você pretende ter de dinheiro daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos, se você achar que 10 anos é muito, tá? Mas o importante é começar a definir. Sem isso, eu sinto muito, você vai ficar entrando em looping e toda vez que você começa a fazer alguma coisa, você se perde no meio do caminho porque você não lembra o motivo pelo qual você está tentando fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, beleza, entendeu onde você quer chegar, quanto tempo você precisa e quanto você vai precisar para chegar lá? Agora é hora de começar a pensar em botar a mão na massa. Por quê? Não adianta nada você escrever um monte de objetivos no seu caderno, no seu telefone, fazer aquele mural dos sonhos incrível e no final das contas não se mexer para fazer a realização desses sonhos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é pensar em maneiras de como chegar lá. E aí, aqui, o que eu dou de dica para você? Eu sei que a gente normalmente tem sonhos incríveis e tá tudo bem, mas a gente precisa dar uma fatiada neles, pensar de uma maneira mais simples. Se você quer um apartamento, mas hoje você ainda não tem um emprego,
você tem que ir pensando em como construir isso para chegar lá. Como você consegue? Primeiro, organizar o seu currículo para tentar conseguir um emprego. Como você consegue? Se está difícil no mercado de trabalho, pensar em uma renda para você fazer de maneira autônoma. Então, tudo isso faz parte do início, né? Da construção da forma como você vai realizar esse sonho. Então, como tarefa do vídeo de hoje para você, eu quero que você pense onde você quer chegar. O que você quer fazer com o dinheiro em 5 anos, em 10 anos. E aí, a partir daí, você vai pensar, já que seu objetivo já está definido, você já está começando a rascunhar como você vai chegar lá, é hora de pensar em ações, em estratégias. Porque o plano das ideias está cheio de coisas incríveis. Mas se você não levantar da tua cadeira e for tentar realizar o seu sonho, a frustração lá na frente vai ser imensa. Porque eu já falei uma vez, o tempo vai passar. Ele vai passar você parado aqui, vendo esse vídeo, não fazendo nada, ou ele vai passar com você anotando o que você precisa fazer, definindo os teus objetivos e fazendo isso dar certo. Então, tenta escolher a opção em que as ações vão te levar lá na frente a sentir orgulho de ter começado hoje. Ai, mas isso é um vídeo motivacional, isso aqui é um monte de coisa que eu já ouvi em outros lugares. Tá bom, ouvi em outros lugares, mas fez dar certo? Porque assim, se você não fez dar certo, você ouviu tudo aquilo lá atrás e você apertou um delete na sua mente. Então, o que esse vídeo traz de proposta é que você se movimente, é que você comece de alguma maneira, para que amanhã ou depois você não seja aquela pessoa frustrada que viu o vídeo lá da Natália e falou, ai, poxa, podia ter posto em prática, tô vendo todo mundo se dando bem, as pessoas conseguindo coisas que elas querem e eu tô aqui parada no mesmo lugar. E aí, como eu tô te ajudando, você me ajuda também. Se você curtiu esse vídeo, se esse conteúdo começou a virar uma chave na sua cabeça, já escreve aqui embaixo nos comentários, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda a que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E claro, que eu continue colocando vídeos de educação financeira, te ensinando a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso me motiva ainda mais. Então, um beijo e até o próximo vídeo.